Bom dia. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que eu considero um tema muito pertinente, que foi o tema da redação do Enem. É um problema que tem ocasionado uma grande violência nas mídias sociais, que é a questão da intolerância religiosa. A intolerância religiosa está constante no nosso país, predominando em todas as redes sociais. As pessoas têm a intolerância quando elas julgam que só é correta as suas próprias verdades. Para nós entender melhor esta questão da intolerância religiosa, nós devemos ter bem nítido em nossas mentes, devemos ter bem nítido em nossas reflexões, que a religião é algo que nos remete a uma ideologia. Quando você faz parte de uma religião que quer dizer religar, te colocar dentro de uma ideologia, esta religião, quando você adere a essa religião, você passa por diversas fases dentro desta esfera religiosa. Primeiro, você escolhe uma religião, opta por uma maneira de acreditar, de ter a sua fé e de defender a sua ideologia. Quando você escolhe esta religião, você passa primeiro pela fase em que você é doutrinado. Você é doutrinado, você tem que seguir as normas, as condutas, as regras desta religião. Depois você passa pela fase em que você se torna conhecedor dessas normas, dessas regras, destas condutas, e você passa a ter um maior equilíbrio e você passa a defender a sua religião com mais conhecimento. E depois você entra na fase que você alimenta esta tua fé, alimenta essa tua crença, alimenta essa tua ideologia. E é nesta última fase que você está que gera a intolerância religiosa. Por quê? Porque primeiro você aprende as normas e as condutas e as regras dessa religião. Depois você tem conhecimento para defender. Mas quando você passa a se tornar conhecedor profundo, você defende estas tuas normas, essas tuas regras, essas tuas condutas como verdade absoluta. E sendo assim, vai haver a questão da violência e a intolerância religiosa. Você tem que entender que religião é uma escolha. E também você tem que entender que a religião é uma ideologia. Ela não é uma verdade absoluta. Ela não é uma verdade pronta. Exemplo, há diversas ideologias, há diversas crenças a respeito de uma vida após a morte. Cada religião tem a sua defesa. Mas, de fato, o que será a verdade de uma vida após a morte? Existem livros religiosos, existem condutas, existem normas que defendem diversos tipos de ideologias. Mas ninguém que faleceu, que morreu, voltou para nos dizer qual a realidade de fato depois desta morte física. Então, o que você defende é apenas uma ideologia. Você defende algo que você estudou, que você conheceu, normas, condutas, regras, conhecimentos, mas estes conhecimentos, essas normas, essas condutas, estas regras, elas são ideológicas, não são verdades absolutas. Uma outra questão que leva a religião a se tornar violenta e há muita intolerância religiosa é que cada religião tem a sua moralidade. O que seria esta moralidade? Se a pessoa não segue essas determinadas normas, regras e condutas, você é uma pessoa criminosa, pecaminosa, excluída, marginalizada. Sendo assim, você torna-se excluído. Então, a religião defende essas condutas, essas normas, essas regras como fundo de moralidade. E este fundo de moralidade é que faz com que você pratique a tal violência religiosa. Se você não ser assim, se você não andar assim, se você não se vestir assim, se você não pensar assim, você é pecador, você é excluído, você é marginalizado. E aí, com isso, é o fator maior para esta intolerância religiosa. O fator maior para movimentar esta intolerância religiosa é a questão da moralidade
que prevalece nas diversas religiões. Ah, se você não fizer como manda as normas, as regras, você não é um ser humano do bem, você não é bom, você é mau, você não presta, você é criminoso, você é marginalizado. Mas, na verdade, são apenas ideologias. Eu defendo, acima de qualquer religião, a questão da prioridade da defesa da segurança e da vida humana. Se você tem e opta por uma religião, por uma ideologia religiosa, e esta religião e esta ideologia religiosa não fere os direitos humanos, não fere a prevalência da vida, não fere a prevalência do existir, da integridade física, psicológica, biológica, não fere a integridade humana, então eu defendo como uma ideologia saudável. Agora, quando essa tua religião fere a integridade do ser humano em sua existência, em sua vida, em seu corpo, sua alma e seu espírito, então eu não defendo como uma religião de qualidade. Então, uma religião de qualidade para mim é alimentar a tua fé, desde que ela não fere os princípios da existência, da humanidade e também desde que a tua religião não fere o princípio da vida, do existir, da saúde psicológica, mental e também física. Então, você tem que ter consciência de que a sua religião, que a sua crença, que a sua fé é alimentada por uma ideologia. Ela não é uma verdade absoluta. Quando você pensar desta maneira, quando você compreender desta maneira, quando você ver a tua religião como uma ideologia que você escolheu, como uma ideologia de crença, de fé que você escolheu, então você não vai ser um praticante da intolerância religiosa. Agora, o problema maior é que a intolerância religiosa, quando ela é de alto nível, ela vai promover o fanatismo, e o fanatismo vai te levar a cometer até mesmo violência, como muitos e muitos cometem todos os dias neste planeta. As igrejas, as religiões, as ideologias foram as maiores responsáveis pela exterminação de milhares e milhões de pessoas durante a história da existência humana. Foi através de defender uma verdade absoluta que pessoas, que seres humanos, em defesa de sua moralidade, de sua conduta, de sua norma, praticaram atrocidades e crimes em todo o decorrer da história. Nós somos sabedores de que houve a maior violência e a maior guerra civil houve praticada pela intolerância religiosa. Quero que você reflita, quero que você tenha sua religião, respeito às suas religiões, desde que estas religiões não levem à prática da intolerância religiosa e nem levem à prática da criminalidade, portanto, causando uma guerra civil religiosa. Bom dia e espero que eu tenha contribuído para as suas reflexões.